Momento do Discipulado. Famílias devem envolver os filhos na obra de Deus, inclusive nas lutas e problemas da igreja também. Os pais não devem privar os filhos de saber o que acontece na igreja, eles são participantes também. Mas eles têm que aprender a dar também para a igreja, do seu trabalho, das coisas que eles têm, dos seus ganhos, dízimos e mais do que dízimos. Os pais devem envolver os filhos. E os cristãos mais maduros que estão discipulando os novos devem logo envolver os novos em tudo que é relacionado à igreja, na obra de Deus, e não privá-los. Não é para a gente discipular uma pessoa isoladamente. Não. O nosso objetivo não é de um psicólogo, de um terapeuta. O nosso objetivo não é formar um cidadão estabilizado, com alta autoestima. Não, o nosso objetivo não é este. Nosso objetivo é formar um membro do corpo. Entenda a diferença. O nosso propósito não é formar homens e mulheres bem-sucedidos, é formar membros de um corpo. Que eles entendam que desde o início tem que se envolver na obra de Deus e não somente receberem benefícios da igreja, dos cultos, das reuniões, das programações, dos estudos bíblicos. Não, eles têm que participar também, sofrer também, se envolver também. A Bíblia traz o Antigo Testamento que determinava tudo que devia ser feito. A ordem era para os pais educarem os filhos nos caminhos do Senhor. E o Salomão constatou e trouxe isso na sabedoria de Provérbios 22:6, que educando o filho no caminho do Senhor, mesmo quando ele crescer, aquilo que ficou vai permanecer. Hoje, os psicólogos cristãos têm entendido que os primeiros 5 anos de vida de uma pessoa são os mais importantes e formando a personalidade no temor de Deus, mostrando a necessidade de submissão e um caráter muito apurado, e isso, a formação do caráter vai continuar, mas se foi bom o início, tem tudo para continuar bem. É o que Deus quer que a gente faça, ensinando a pessoa a ser um cristão, não só um cidadão bem-sucedido da vida, estudando em boas escolas, fazendo curso superior. Nosso propósito é ter filhos engajados na obra de Deus, amando o corpo de Cristo. Mas isso tem que começar desde cedo. E Deus estabelecia em Deuteronômio que os pais tinham que ensinar os filhos. Não é a igreja que vai ensinar, são os pais. Muitos pais ficam procurando uma igreja que tenha um bom departamento infantil, uma boa escola bíblica, para levar os filhos para essa escola. Eles querem sair fora dessa responsabilidade que Deus lhes deu. Os pais são responsáveis diante de Deus por orientar os filhos, não é a igreja, são os pais. Isso tem que ficar claro. Mas na igreja, os pais espirituais têm que ensinar os filhos. Não é a reunião da igreja. A maioria das igrejas hoje não tem um sistema de discipulado. Os crentes tomam a decisão e entram para a igreja e são largados lá no auditório da igreja, assistindo reuniões a vida inteira, assistindo e não vão para frente, não crescem espiritualmente, não se tornam praticantes, se tornam apenas ouvintes da palavra, o que é péssimo. Assistentes de reunião apenas, isso é triste. Deus quer que cada um seja formado como um cristão para praticar a vida cristã e se envolver com os outros. Quando Israel perdeu todo o rumo e Deus teve que mandá-los para o cativeiro por causa do pecado deles,
houve um tratamento no cativeiro. O cativeiro foi um tratamento de Deus para um povo rebelde. Esse tratamento foi duro, porque a maior parte do povo morreu. Deus fez morrer nas mãos de inimigos, pestes, doença de todo tipo e fome. Os que sobraram só de Judá foram levados para o cativeiro na Babilônia, que depois passou para a Pérsia, e 70 anos depois Deus deu uma oportunidade nova de eles voltarem para começarem tudo de novo. E neste recomeço houve muitas lutas, e aproximadamente 100 anos depois do recomeço, eles ainda estavam rateando, Deus levantou Neemias para botar um pouco de ordem naquela situação. E o início de organizar alguma coisa é sempre difícil. O Neemias teve que usar de força e também da autoridade que ele tinha como um governador civil nomeado pelo rei da Pérsia para obrigar os judeus a cumprirem a lei. As muralhas foram reerguidas, o templo já estava ali, mas eles não praticavam a religião. Então foram para o cativeiro por desobediência. Como oportunidade de Deus, alguns voltaram do cativeiro, mas agora tinham que começar uma vida nova. E no capítulo 10, então, de Neemias, nós encontramos o Neemias tendo entendimento como governador e botou ordem naquela situação, convocou o povo todo para que eles entendessem alguns compromissos. Depois que a gente começa uma célula, uma igreja assim organizada na obediência, na submissão à autoridade, tudo fica mais fácil, porque os novos que chegam vão aprendendo com os antigos que já estão naquela caminhada. Mas botar os antigos em forma é difícil, porque eles vieram de outras igrejas, de outras situações, de uma vida acomodada, uma vida religiosa viciada, e é difícil enquadrar esses crentes velhos como assim, novos discípulos. Isso dá atrito, dá trabalho, dá problema, mas depois que a gente consegue, facilita todo o crescimento. Os novos já vão encontrar um modelo nos antigos que foram consertados. Então, Neemias, capítulo 10, 35, diz: nós assumimos um compromisso de que traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas de ano em ano à casa do Senhor. Além dos dízimos, as primícias. Nós temos que ensinar isso. Meu irmão, você passou no vestibular, o que é que você vai dar a Deus por essa grande bênção que Ele deu? Você arranjou um emprego. Você vai, além do dízimo, você vai, por exemplo, dedicar o primeiro salário do emprego ao Senhor como uma oferta de gratidão, as primícias do seu trabalho que Ele arranjou para você. Deus abriu as portas, Deus arranjou esse emprego, você vai dar as primícias do seu emprego, o primeiro salário para o Senhor, alguma coisa desse tipo? Então, o Neemias fez com que o povo entendesse isso e assumisse esse compromisso. Também, os primogênitos de nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei, seriam consagrados a Deus. E os primogênitos das nossas manadas e das ovelhas traríamos à casa do nosso Deus aos sacerdotes. Traríamos também as primícias da nossa massa, o fruto de toda a árvore, do vinho, do azeite, tudo isso traríamos ao Senhor. O dar é muito importante na vida de um cristão. A gente pode conhecer uma pessoa espiritualmente pelo quanto ela dá em relação ao que ela tem, ao que poderia dar. Cada um vai ser medido de acordo com a sua situação. Não é o quantitativo, mas é o qualitativo. Aquilo que você dá representa o quê?
Uma viúva pobre deu 2 moedinhas e Jesus disse que ela deu muito. Você está dando para Deus liberalmente, com alegria, além de dízimos, ofertas especiais, as primícias de tudo que você ganha, oferta de ação de graças, quando você passa um ano todo sem gastar com remédios. O que você está dando para Deus? A vida espiritual é bem aquilatada pelo que se dá. Nós temos que ensinar os nossos filhos a dar. Os pais têm que ensinar os filhos a dar para o Senhor, a se envolver na obra de Deus com compromisso. E os cristãos que discipulam têm que ensinar os novos discípulos a dar, a se envolver na obra de Deus. Isto é necessário aqui na terra, é agradável a Deus e é fundamental para o desenvolvimento de uma vida espiritual. Ninguém vai crescer espiritualmente sem aprender a dar. Um crente egoísta que vai à igreja só para receber, que quer assistir, só assistir reunião, ele não quer trabalhar, não quer dar, ele só quer receber, não vai para frente na vida espiritual. A medida do amor é traduzida naquilo que a gente dá, a vida espiritual é avaliada de acordo com o que a gente dá em relação ao que poderia dar. E que Deus coloque isso em você, no seu coração, para você ser uma pessoa assim, mas principalmente a preocupação de ensinar os novos, sejam nossos filhos naturais, sejam filhos na fé, discípulos que estamos ensinando um caminho do Senhor, ensinar a dar, a se envolver na obra de Deus, dando. Isso é muito necessário, isso é fundamental. Pense nisso, meu irmão, minha irmã.